O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Na cidade de Cafarnaum, um dia de sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam admirados com o seu ensinamento, pois ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Estava então na sinagoga um homem possuído por um espírito mau. Ele gritou: O que queres de nós, Jesus de Nazaré? Viestes para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Jesus o intimou. Cala-te e sai dele. Então o espírito mau sacudiu o homem com violência, deu um grande grito e saiu. E todos ficaram muito espantados e perguntavam uns aos outros: O que é isso? Um ensinamento novo, dado com autoridade. Ele manda até os espíritos maus, e eles os obedecem. E a fama de Jesus logo se espalhou por toda a parte, em toda a região da Galileia. Palavra da salvação. Pronto, isso é o que Deus está pedindo para você hoje. Isso que nós acabamos de cantar é exatamente o que hoje Deus está nos pedindo. Depois eu vou cantar de novo. Eu disse que era ligeiro. Só que você vai dizer isso para quem está do seu lado. Vai cantar dizendo para quem está perto de você. Olha, não tem medo não. Para terminar, diga para quem está atrás, na frente, em qualquer lugar, não fechei. É isso que hoje o nosso Senhor está dizendo para nós. Nós precisamos ter coração aberto para ouvir a sua palavra, para ouvir a voz de Deus. A voz de Deus sempre ressoou no mundo. Desde o dia que ele começou a criar o mundo, que ele dizia faça-se, era a voz de Deus. Faça-se, e Deus falando, e à medida que Deus falava, as coisas aconteciam, e à medida que as coisas iam acontecendo, iam sendo criadas, a voz de Deus ia sendo escutada. Principalmente depois que ele criou o homem e mulher, e aí homem e mulher passaram a ouvir a voz de Deus. Nem sempre ouviram direito, porque teve uma hora que começaram a ouvir o que não deviam. De tanto começar a ouvir o que não deviam, caíram no pecado. Está lá no Gênesis. Vocês veem a Bíblia. Nós conversamos sobre isso. Aliás, quem viu isso no domingo passado? Eu nem pedi para levantar o braço, mas está certo. É porque os outros que não levantaram foram outra igreja, outro horário. Entendeu? Então, lá no Gênesis está escrito que Deus criou tudo, criou o homem e a mulher, deu tudo para eles, entregou o mundo inteiro, e depois que entregou o mundo inteiro, disse para eles terem cuidado, para não mexer lá naquela árvorezinha que estava no meio do jardim, só que eles escutaram uma voz que não era de Deus, e acabaram mexendo no que não deviam. E porque mexeram no que não deviam, entrou no mundo o pecado. E aí estamos nós aqui, com o título de pecadores, santos, por causa de Jesus, mas também de pecadores, porque nós nos associamos ao pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva. Ora, mas mesmo assim, Deus nunca deixou de falar. Deus nunca deixou de dizer uma palavra. Deus nunca deixou de se comunicar com o ser humano. Nunca.
E Deus, num determinado período da história do povo, Deus falou, diz a carta aos Hebreus, no capítulo 1, de muitos modos e de muitas maneiras, Deus falou ao seu povo. E agora, chegando à plenitude dos tempos, Ele nos fala através de Jesus Cristo, o seu Filho. Então, isso significa dizer que Deus nunca deixou de se comunicar com as pessoas, com os seres humanos. Ele não nos criou e jogou no mundo, como alguém diz por aí, ao Deus dará. Não, Ele nunca fez isso. Ele nos criou e Ele acompanha o ser humano desde o dia que Ele criou o ser humano. Agora, Ele, de fato, foi suscitando no meio do povo que Ele escolheu algumas pessoas para liderar esse povo. Veio Abraão, veio Isaac, veio Jacó, o povo ficou escravo no Egito, e do Egito saiu Moisés. Moisés é o primeiro profeta do Antigo Testamento. É o grande primeiro profeta do Antigo Testamento, a quem Deus entregou a lei, a quem Deus entregou os mandamentos, lá no Monte Sinai. Vocês também se lembram disso. Ora, foi a Moisés que Deus disse: você vai libertar o povo do Egito. Moisés não queria ir, porque era gago. E além de ser gago, ele estava muito bem na vida que ele tinha. Ele estava lá pastoreando as ovelhinhas, no rebanho do sogro dele, sinal de que ele e o sogro dele estavam de bem um com o outro, não tinha problema, estava tudo ótimo. De repente Deus chegou lá e disse: Moisés, é você. Moisés disse: eu não quero, porque eu não você. Vai, Moisés. Lembra do Jonas? Do domingo passado? Muito parecido, só que dessa vez Moisés não tinha para onde correr, Moisés não tinha para onde fugir, Moisés foi. Chegou lá e disse para o rei: olha, o eu sou me mandou aqui. Eu sou era o nome de Deus, porque não se podia pronunciar o nome de Deus. Então, Deus é. Se Deus é, quando Moisés disse assim: tá, eu vou, mas como é que eu vou me apresentar? Eu vou chegar e dizer assim: eu vou vir salvar o povo? Não, você diga para eles: eu sou Deus. Te mandou, me mandou vir aqui e dizer que você liberte o povo dele, porque se não libertar, você vai ver que quantos paus você faz na canoa. Aí Moisés foi lá, em nome de Deus, chegou para o faraó e disse: eu sou, me mandou vir aqui dizer que você liberte o povo de Israel, porque ele não está gostando do povo de Israel aqui preso. Aí o rei deu ouvido de mercador. Veio a primeira praga, veio a segunda praga, veio a terceira praga, veio a quarta praga, veio a quinta praga, a sétima praga. Era a praga que não se acabava mais. Está lá no Êxodo. Eu sei que você sabe que eu estou falando da verdade. E foram exatamente essas manifestações de Deus contra o povo do Egito que fez com que o faraó percebesse que a palavra de Moisés não era uma palavra falsa, não era uma palavra que ele tinha citado, mas uma palavra que de fato tinha sido dada a ele para que ele a comunicasse a alguém. Porque quando Deus chama alguém, Ele também dá o sinal para que as pessoas reconheçam que aquela pessoa está falando de verdade em nome de Deus. Não é uma palavra e nem é uma autoridade que eu criei para mim. Pronto, agora eu sou o mandão, agora eu digo as coisas, vocês começam a me obedecer, então tudo que eu disser está dito. Está ok? Não é assim. Ninguém pode se outorgar o título de profeta. Ninguém pode se dar o título de anunciador da palavra de Deus assim, sem mais nem menos. É preciso que Deus chame. E Deus tem os seus métodos para chamar e tem os seus métodos para confirmar diante das pessoas que quem está falando em nome dele. Por isso os sinais do Egito. E aqui Deus disse claramente para Moisés, que já estava criando o rebanho: Moisés, não se preocupe, porque virão outros que irão falar em meu nome, que eu vou chamar. E à medida que eu chamar, eles irão falar e irão pronunciar palavras que eu, prestem bem atenção, eu porei na boca deles.
E é muito sério o que ele diz aqui, porque ele diz: e aquele que eu chamar e tiver a ousadia de se usar disso, se utilizar do que eu quero para tirar proveito para si próprio, eu vou fazer com que esse morra. Portanto, Deus está dizendo claramente que ninguém deve se apropriar indebitamente da palavra de Deus e fazer da palavra de Deus o que quer, enganando os outros. Pelo contrário, a palavra de Deus é dada para ensinar, e de São Paulo exorta, ensina, repreende, se for bom ou se não for bom para você, mas faça. Mas à medida em que aquele que Deus chama se utiliza da sua palavra para tirar proveito para si, como é que nós chamamos esse tipo de gente na nossa sociedade hoje? Charlatão, ou algo parecido, enganador. Quem tem a boca mais limpa de salafrário, sem vergonha. Usurpador, é isso? Porque não está usando a palavra de Deus como deveria. E aí, nós encontramos não só que Moisés tinha a autoridade que Deus lhe tinha dado, e tinha autoridade moral para criar aquele povo. E no Antigo Testamento, vocês sabem, tem lá um monte de profetas. Deus nunca deixou faltar o profeta para o povo de Deus. Sempre tinha um profeta dizendo: vamos nos converter, minha gente, o negócio não é por aí, Deus está nos falando. E sempre tinha alguém falando em nome de Deus, chamando as pessoas à mudança de vida, chamando as pessoas à conversão com a autoridade. Não a autoridade de quem manda nos outros, simplesmente, mas a autoridade de quem sabe que a exortação, que a palavra de Deus transforma as vidas, e transformando as vidas faz com que as pessoas vivam melhor, faz com que elas caminhem por rumo certo. No Evangelho que nós ouvimos, nós encontramos Jesus aqui falando numa sinagoga. Na sinagoga, Jesus começa a ensinar. E só o ensinamento de Jesus, só as palavras que ele dizia, aquilo que ele falava para as pessoas, diz o texto do Evangelho que foi ensinado aqui. Ele ensinava como quem tem autoridade, ele não ensinava como os mestres da lei. E aqui, Jesus é muito maior que Moisés. Porque Jesus é filho de Deus. Jesus não é um profeta, simplesmente. Ele é a palavra de Deus, comunicada ao povo. Ora, Jesus está na sinagoga, começa a ensinar, começa a falar, começa a exortar, e o povo começa a ouvir aquilo e diz: esse homem é diferente, esse aqui não fala igual aos outros. Os outros falam. Jesus chega até a dizer no outro lugar do Evangelho: vocês são hipócritas, são como sepulcros pintados por fora, sepulcros caiados. Vocês falam, amarram pesados fardos sobre os ombros dos outros, mas vocês não têm coragem sequer de carregar uma agulha com o dedo. Esses eram os mestres da lei, os escribas e os fariseus. E Jesus estava ensinando na sinagoga, e eles reconheceram que Jesus tinha uma autoridade e falava de modo diferente dos mestres da lei. Eles começaram a sentir que a palavra de Jesus não era uma palavra qualquer, nem era uma palavra simplesmente de quem dizia o que os outros têm que fazer, mas era uma palavra de quem dizia o que os outros precisavam fazer, mas uma palavra que era vivida pelo próprio Senhor. Jesus não mandava os outros amar e ficava sem amar. Jesus não dizia: você pode, preste bem atenção. Jesus é um homem que se utiliza da sua autoridade, não só a autoridade da palavra, mas da sua autoridade moral, da sua autoridade como filho de Deus, para deixar muito claro para as pessoas como é que se tem que viver. Lembram daquela mulher pecadora? Estava lá Jesus, aí simplesmente pegam a mulher e jogam lá diante de Jesus: Senhor, está aqui, pegamos essa mulher em flagrante adultério.
E agora, a lei de Moisés diz que nós temos que apedrejá-la, porque ela foi flagrada como adúltera. Vamos agora apedrejá-la. O que é que o Senhor nos diz? Qual é a resposta de Jesus? Que não tiver pecado, que atira a primeira pedra. E começaram a sair, e começaram a ir embora, e diz o do mais novo, do mais velho, até que não restava mais ninguém, a não ser a pobre mulher lá jogada no chão. E ele olhou e disse: cadê? Alguém te condenou? Por que não condenaram aquela mulher? Porque ninguém tinha autoridade para fazer aquilo. Pois se ninguém te condenou, também eu não vou te condenar. E ele tinha autoridade para isso. Ele tinha. Vai, eu te perdoo, mas olha, vê se tu toma juízo, não volta mais ao pecado. A autoridade de Jesus está aí, em mostrar para nós, inclusive, as nossas contradições. A palavra de Jesus é uma palavra de autoridade porque ela nos confronta. Ela nos confronta, quer ver? Depois eu volto aqui para o Evangelho. O pai do menino que estava na primeira comunhão ficou na crise. Não sei, na crise. É o pai do menino, do rapaz que dizia assim: olha, você não pode deixar de ir à missa não, no domingo. Vai se ajeitar, vai para a missa. Todo domingo era a mesma ladainha. Está na hora da missa, está na hora da missa, vamos para a missa, eu dei a missa. Aí chegou um domingo que o menino falou: eu disse, não vou não. Aí o pai olhou para ele, mas quem que foi? Não está reconhecendo não? É seu pai que está falando, rapaz. Se prepare para já, desliga esse computador. Desliga esse negócio aí, você vai para a missa agora. Não vou. Eu sei que os jovens não fazem esse tipo de coisa. Eu sei que não fazem. Mas os de outra paróquia por aí é capaz de fazer. Mas eu daqui não. Aí pela terceira vez, porque 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais, o pai disse: você, peraí, eu vou falar com calma, porque eu acho que você não está entendendo. Meu filho, você vai para a missa. Aí o menino disse: pois pai, eu vou falar para o senhor, porque eu acho que você também não está entendendo. Eu não vou. Aí o pai ficou preocupadíssimo com aquela história. E disse: não, está acontecendo alguma coisa. Ele nunca me desobedeceu. Eu sempre tive autoridade sobre esse menino. Não, ele está pensando que agora que ele está começando a criar asa, vai começar a voar, tem comida? Não. Peraí. Meu filho, me diga, pelo amor de Deus, o que foi que aconteceu? Me diga, por acaso foi alguém que também lhe ameaçou, alguém lhe roubou, alguém fez alguma coisa que você ficou com medo de ir para a igreja? Eu quero de cá. Não foi. Aí ele olhou e disse: meu filho, por acaso foi o padre? Porque tudo que acontece na igreja é o padre. As crianças estão se dando a boca que o padre vai brigar. Não é verdade. Não é. Aí quem paga o padre por menino? Nós. A gente é que fica desenvolvendo mal nessa história. Então fui com o menino. Trate os direitos na missa, porque aí ele se comporta. Aí ele disse: foi o padre que fez alguma coisa? Aí ele disse: também não. Aí agora não tem mais nem pergunta para fazer, porque a mãe desse menino não toma conta dele. Como é que eu vou fazer agora? Aí ele disse: eu vou fazer a derradeira pergunta, você me responda. Aí ele olhou para o filho dele e disse: me diga, eu sou seu pai, eu estou aqui para lhe ajudar. Por que você não quer ir à missa? Pai, porque se fosse bom, o senhor ia. Se fosse bom, você ia lá todo domingo, não é? Ia lá todo domingo. Então o pai não tinha autoridade sobre aquele menino. Era, meu filho? Porque se tivesse, ele ia lá, ele participava da missa e ele podia ensinar como quem tem autoridade, que nem Jesus no Evangelho de hoje. Ele ensinava porque tinha autoridade. Qual era a autoridade de Jesus? Ele sabia que o que ele dizia, ele estava vivendo. Não só estava vivendo, como ele sabia que o que ele dizia era o melhor para todos. Portanto, não adianta a gente falar. Falar é muito fácil. É tanto que Jesus faz uma outra coisa ali na sinagoga,
que chamou ainda mais a atenção das pessoas. Jesus lá na sinagoga chegou um homem endemoniado, e Jesus olha para aquele homem, aliás, o demônio conhece Jesus. Vejam só, aqueles outros que estavam ao redor de Jesus, eles sabiam que pensavam que Jesus era um profeta. Isso era o que estava na cabeça deles. Mas um profeta é diferente. Um profeta que fala diferente dos outros. O coração da gente tem uma coisa diferente quando ele está falando. Mas ele é um profeta, não é não? Está lá na Bíblia. Vou de novo desafiar vocês. Quando São Pedro, quando Jesus faz a pesquisa e volta. Quem dizem os homens que eu sou? Não tem mais essa pergunta? Jesus faz essa pergunta. Qual é a resposta que eles dão? Eles acham que são profeta. Igual a Elias, o rei Elias, ou João Batista que voltou. Um profeta. Então eles tinham Jesus na conta de um grande profeta. Um homem extraordinário. Mas eles não reconheciam Jesus ainda como Filho de Deus. Mas assim que o demônio botou os olhos em Jesus, você é o Filho de Deus. Jesus olha para esse filho calado, ninguém me chamou para essa conversa, e só porque você entrou aqui demitido, vá-se embora. Aí ele joga aquele coitado no chão, graças a Deus, porque pelo menos o homem ficou liberto. Mas o poder do mal reconhece a força de Jesus. E sabe que Jesus tem autoridade, inclusive sobre o mal. Por isso você não precisa ter medo de nada nessa vida, porque a autoridade de Jesus é maior do que qualquer outra coisa. Mas se você tomar posse da autoridade de Jesus que Ele lhe dá pela palavra, você pode passar por cima de qualquer coisa. No bom sentido da palavra. Não é para fazer o mal a ninguém, porque se for é o contrário. Você está possuído por outra autoridade. Mas você é capaz de vencer esse mundo. São Paulo é que diz lá na carta aos Romanos: se Deus nos ama assim, quem será contra nós? Se o amor de Deus é tão forte por nós, nada poderá nos vencer. E se a gente tomar posse disso nas nossas mãos, e a gente tomar consciência de que, ouvindo a palavra de Jesus, que é palavra de quem tem autoridade, nós seremos capazes de vencer esse mundo. Nós seremos capazes de vencer as piores situações. Mas atenção, como é que nós tomamos posse da autoridade de Jesus? Porque você pode estar pensando, bem, eu agora tenho a autoridade de Jesus, eu agora posso sair por aí tirando o demônio. Por isso que tem um monte de gente tirando demônio por aí, é tudo mentira, é tudo encenação. Por isso que tem um monte de gente abrindo igrejinha de esquina em esquina, porque estão se utilizando de uma autoridade que não foi dada para eles por Jesus. Porque Jesus deu essa autoridade a Pedro: tu és Pedro, e sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. A autoridade de Jesus foi dada a essa igreja, não foi a outra. Por isso nós, como batizados, temos a autoridade de Jesus, porque escutamos a palavra de Jesus, somos ensinados na palavra de Jesus, e fazemos parte de uma igreja que é de Jesus. Então nós temos a autoridade dele. Agora, atenção, a autoridade não se dá porque nós mandamos nas pessoas. A autoridade não se dá porque nós dizemos simplesmente o que as pessoas têm que fazer. E a gente já estou com quantos minutos falando. Mas a missa começou atrasada. E não foi por minha causa. Né? Então você entendeu e desculpa. Aí, a autoridade que nós damos é a autoridade do testemunho. É a autoridade do testemunho. Papa Paulo VI diz lá numa carta que ele escreveu há alguns anos atrás, logo depois do Concílio Vaticano II: o mundo de hoje escuta mais as testemunhas do que os mestres, os sabidos. E se por acaso escuta os mestres, é porque antes eles foram testemunhas. É o nosso testemunho, o testemunho que Jesus dava. A sua autoridade era uma autoridade de palavra, era uma autoridade de ação, mas era uma autoridade que vivia.
Por isso eu falei a história do pai que mandava seu filho para a igreja, mas ele não ia. Por isso em casa, e você pode se perguntar, mas que tipo de autoridade Jesus me deu? Se você é pai e mãe, Deus lhes deu a autoridade de pais e mães sobre seus filhos. Deus lhes deu a autoridade de pai e mãe sobre seus filhos, não só para mandar sobre eles, mas para cuidar deles e educá-los com o testemunho de vida cristã. Se você é chefe, tem alguém subordinado a você, o seu testemunho é de não simplesmente dar ordens e pisar sobre as pessoas, como se você pudesse ter a vida das pessoas na sua mão, mas dar o testemunho do amor mesmo quando você está acima de alguém. O padre na paróquia, que simplesmente não pode por aí sair dizendo eu quero, eu não quero, eu mando, eu não mando, mas deveria se reunir com o seu povo, com o seu conselho, com aqueles que estão mais próximos, para juntos irem guiando as diretrizes da paróquia, irem levando o povo adiante. Uma autoridade de testemunho, que se põe no amor de Deus. E esse testemunho se dá também quando a gente é capaz de responder ao chamado que Deus faz a cada um de nós. E eu termino falando sobre a segunda leitura de hoje. Na segunda leitura de hoje, fica até meio complicado, que São Paulo diz, olha, é melhor não se casar. Está aqui. Eu estou de bem agora. Eu estou tranquilo. Mas São Paulo, na verdade, não está dizendo que é ruim se casar. Quem sou eu para dizer uma coisa dessa? Vocês que são casados sabem dizer isso melhor que eu. Está aí com sua mulherzinha de lado. E eu termino falando sobre a segunda leitura de hoje. Na segunda leitura de hoje, fica até meio complicado, que São Paulo diz, olha, é melhor não se casar. Está aqui. Eu estou de bem agora. Eu estou tranquilo. Mas São Paulo, na verdade, não está dizendo que é ruim se casar. Quem sou eu para dizer uma coisa dessa? Vocês que são casados sabem dizer isso melhor que eu. Está aí com sua mulherzinha de lado, vive bem lá com ela, cuidando dos seus filhinhos. São Paulo está dizendo, aquele que se casa, ele se casou. E ele vai se preocupar em manter a sua casa. É ou não é? Está aqui, ele está escrevendo. O homem casado preocupa-se com as coisas do mundo, procura agradar a sua mulher. Presta atenção. Leva uma cozinha para ela. Leva uma coisinha. Se ela nunca viu você fazendo café, faça um cafezinho um dia, leva na cama para ela. Bom dia, meu amor. Essa moça é dela? Leva um cafezinho, faz bem. Mas ele está dizendo, essas pessoas que se casam, eles se preocupam também em manter aquilo que eles começaram. E é verdade. Por isso eles não se preocupam só com as coisas de Deus, como aquele que não se casou e que se consagrou só para isso. Eles têm outras preocupações a mais. É isso que São Paulo está dizendo. A mulher, eu dizer que a mulher também. Cadê? A jovem solteira. Mas a que se casou preocupa-se com as coisas do mundo e procura agradar o seu marido. Quando ele chegar, ao invés de falar dos problemas, diga, boa noite, meu filho. Deixa eu tirar seu sapatinho. Para agradar o marido. Porque ele já chegou estressado. Agora, se tiverem os dois estressados, então a melhor coisa para um agradar o outro é nem dar uma palavra. Mas ele diz, aquela que não se casou e quer se consagrar inteiramente ao Senhor, ela vai ter o tempo inteiro da vida dela para isso. O tempo inteiro para isso. Por isso, se você é casado, viva bem o seu matrimônio. E viva da melhor forma possível. E seja lá no seu matrimônio uma autoridade. O marido seja uma autoridade para a sua esposa. A esposa seja uma autoridade para o seu marido. Não para mandar um no outro, porque senão, onde manda dois, aí a coisa
mas para saber que um precisa do outro, precisa dialogar, precisa conversar, precisa se amar. Seja autoridade um para o outro, porque à medida que são autoridade um para o outro, são autoridade também para os filhos, porque os filhos estão reconhecendo o amor que existe ali. E aqueles que não se casaram também vivem a prática do amor, mas vivem a prática do amor se doando inteiramente a Deus. E a doação que se dá inteiramente a Deus é quando a gente se doa às pessoas que nos procuram. Hoje, nessa missa, pela graça de Deus, domingo passado, aqueles que vieram, viram, nós estamos também dando graças a Deus, porque um jovem dessa paróquia decidiu começar um processo de formação para ver se é isso que nosso Senhor quer para a vida dele, o jovem. Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu disse, não disse nada do que eu falei. Casar deve ser bom, porque se casar não fosse, Deus não tinha criado casamento. Mas, separe também uma coisa muito boa. Entregar a nossa vida também para Deus, assim, não é uma coisa ruim. Porque se fosse Deus também não tinha inventado. Deus nunca inventa nada que não seja bom. E olha, Ele inventou você. Às vezes o que falta no nosso coração é só um pouquinho de coragem. Às vezes o que falta no coração de um rapaz, de uma moça, para seguir o caminho de Deus, de outro modo, que não seja só no matrimônio, é só um pouquinho de coragem. Nem que seja coragem para dizer assim, minha filha, foi muito bom o tempo que eu passei com você, mas o padre falou naquela missa aquele dia, meu coração tocou, tchau. Mas se alguém sente no coração o chamado de Deus, por que não tentar fazer uma experiência com Deus? Entra no seminário. Se por acaso Deus mostrar no meio do caminho que não é aquele caminho que Ele tinha preparado, ou que às vezes a gente pode ter pensado uma coisa, mas na verdade não era aquilo que Deus estava mostrando, a gente estava vendo errado, Ele vai mostrar também. Mas não custa nada a gente dizer, Senhor, eu estou aqui como estiveram muitos outros. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.
Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A alegria do Senhor seja a vossa força. Um bom final de domingo, uma boa semana e de paz que o Senhor nos acompanhe.